Boa tarde, professora. Aqui é a Luana do sexto ano 3 e eu acabei de ler a história Coisa de Meninos e Atrás do Arco-Íris, o livro Vendedor de Sustos. E a primeira história é Coisas de Menino. Bom, a história começa falando que havia um silêncio, havia um grande silêncio na sala da casa do menino e os objetos falavam sozinhos. Um contava as coisas pro outro, contava seus sentimentos, contavam as coisas que aconteciam. E eles falavam, eles olhavam, eles observavam. Mas daí aconteceu uma coisa que eles começaram a desconfiar do menino, que alguma coisa estava acontecendo, porque o relógio viu que já tinha passado da hora dele acordar, já tinha passado da hora dele ver televisão, dele comer, enfim, dele fazer essas coisas normais que a gente faz na nossa rotina. E daí, no meio de toda essa conversa, o calendário achou que fosse o primeiro dia de férias, que ele iria viajar. E daí todo mundo acreditou no calendário. Não é que acreditou, eles começaram a falar se fosse o último dia de férias, que depois do dia de, depois se ele fosse viajar, o sofá, ele deitaria no sofá de um jeito diferente, que ele deitaria na almofada de um jeito diferente, que ele iria fazer as coisas diferentes depois de voltar de férias, que ele estaria mais feliz ou um pouquinho triste porque as férias acabou. Mas acabou que a caneta e o bloco começaram a falar e descobriu que talvez ele estaria apaixonado, porque o relógio viu que já tinha passado da hora de acordar, né? E o celular conseguiu reconhecer a voz dele da sala pro quarto. E ele daí o bloco e a caneta, como já estavam desconfiando, falaram que ele estava apaixonado porque ele escreveu um poema no bloco, só que depois ele arrancou. Daí todos ficaram felizes, alguns tristes, outros felizes. O vaso ficou feliz porque disse aonde tem gente apaixonada, tem flores no vaso. E daí aconteceu que no meio de toda essa conversa, eles falando sobre essas coisas, o menino foi saindo do quarto e o celular escutou. Daí o menino saiu pela porta. Daí a história acabou. O menino foi embora. Bom, a segunda história é Atrás do Arco-Íris. A segunda história é Atrás do Arco-Íris. Bom, Atrás do Arco-Íris é o seguinte: é um pote cheio de ouro, muito pesado, que tinha vontade de ir para trás do arco-íris. Para trás não, pro arco-íris. E só que era o seguinte, ele era muito pesado. Ele era muito pesado e ele não conseguia, não tinha contato com os humanos, porque que nem a outra história era também objetos que falavam. Daí, num dia, ele vivia dentro de uma caverna. Eu acho que eu não falei isso, não sei, eu esqueci. Ele vivia dentro de uma caverna. E daí, ai, desculpa. Daí ele vivia dentro de uma caverna, né? E ele pediu ajuda a um vento para que levasse para trás do arco-íris. Só que como o pote era cheio de ouro e ele era muito pesado, o vento não conseguiu, levar ele. Pelo menos, pelo que eu entendi, ele aconteceu alguma coisa lá, deu uma batida que esvaziou um pouquinho de ouro, mas ainda estava muito pesado. Daí o vento chamou mais 7 amigos, os outros ventos, mais 6 amigos, que daí deu 7. Mais 6 amigos. E daí finalmente esvaziou um pouquinho mais o pote. Daí sim ele conseguiu sair da caverna. E daí, como quando a gente faz alguma coisa para os amigos, a gente quer alguma coisa em troca, o vento falou que ele queria alguma coisa em troca, né? E daí o pote falou que iria dar o ouro. Só que como o vento levava as coisas para lá e para cá, ele não iria ficar com o ouro. Então ele falou que gostava de ficar num cantinho dele depois que ele sai voando, vamos dizer, que ele sai ventando por aí. Ventando, nem sei se a palavra existe, mas enfim.
vamos dizer, voando por aí, porque ele é o vento. Daí, aí eles fizeram um acordo e o pote de ouro disse que, se eles quisessem, eles poderiam dormir por quanto tempo eles quisessem. Então, se eles queriam ficar 1, 2, 3 anos dentro do pote dormindo, mas assim, de manhã à tarde saindo, depois voltando, ele poderia. Mas o que ele mais queria mesmo era chegar ele queria chegar atrás do arco-íris, porque ele queria chegar. Aí ele tentou muitas e muitas e muitas e muitas vezes ir no arco-íris, só que o problema é que ele viajava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ele não tentava encontrar o arco-íris. Aí uma noite, depois de muito tempo deles procurarem, deu uma chuva. E daí logo depois, no outro dia, apareceu o arco-íris. Aí eles foram tentar ir pro arco-íris um tanto de vez também, mas não conseguiam. No outro dia, choveu e o arco-íris realmente apareceu. Só que o Pote teve uma ideia. Em vez da gente ficar embaixo e ir pro arco-íris, vamos ficar em cima, perto das nuvens, e depois a gente cai. Depois a gente não, né? Depois o Pote iria cair no arco-íris. E logo depois disso, o arco-íris realmente conseguiu cair no arco-íris. E o pote dele, que estava pela metade, ou estava vazio, ele se encheu inteirinho até esparramar, esparramar mais um pouquinho de ouro. E daí foi isso, as duas histórias que eu entendi. Agora vou falar outro vídeo, senão esse vai ficar muito longo. Porque se eu contei duas histórias, deu 6 minutos, quase 7, vai ficar muito mais tempo. Então vou fazer outro vídeo, tá?